Ai, meu Deus! Boa noite, meus docinhos. Ah, a câmera aqui, gente, ó. Boa noite, meus docinhos. E aí, estão animados para essa live? Então vamos dançar aquele forrozinho e a live já já vai começar com a professora Andréa falando um assunto muito importante sobre esse tratamento de pele e vocês vão amar, tenho certeza disso. Mas antes a gente vai aquecer um pouquinho, né? Com esse forrozinho que a gente tem tanta saudade e que, enfim, vamos agora só forrosar, meu povo. Bota esse aqui, que saudade de você. Esse aqui. Porque para falar de saudade, não, meus docinhos? E meus alunos estão aí? Cadê meus alunos? Estou vendo ali Mona Lisa, Natália. Vamos embora, meus docinhos. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, é pra matar teu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você. Vamos embora, docinho! E se um dia daqueles carta pra mim, bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Eita, saudade desse forrozinho, meu docinho. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Bora forrosar, Zira! Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Quem gostou, bata a palminha aí no chat. Cadê as palminhas? Arrasou, meus docinhos! E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, viu? Se liguem aí no canal aí da Eide. Arrasou! Vamos embora aqui. Esse aqui, agora romântica, uma música bem romântica aí. Vamos embora, dá o play. Aumenta só um pouquinho. Eita, rocha, meus docinhos. Fica comigo, meu mel. Tira Deus das mãos. Não me entregue à solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim. Chega mais de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Não vá, não saia de mim, eu enlouqueço de ver.
docinhos aí, cadê? Arrasou, meu povo! Quem gostou, bate palmas! Uhul! É isso aí, já já a professora Andréa vai estar com vocês, trazendo aí vários assuntos incríveis sobre tratamento de pele, tá? E só lembrando mais uma vez, eu nem sei onde é que tá aqui o sininho, eu sempre adoro dizer isso, gente, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações do canal aí da Eide. Vamos embora, meu povo, para a Banda Magníficos. Eita, forró das antigas. Vamos embora, meus docinhos, forró das antigas. Hey! Adoro! Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Teu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor. Amor, não deixe tudo pra depois. O que houve entre nós dois, só o tempo poderá dizer. Eita, forró das antigas! Vamos embora, Letícia, Ruth, Mona Lisa, Albenise, Luziana, Cláudio. Eita, José Carlos! Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Eu amo pra mim se faz e não pode acabar jamais. Vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor. Amor, não deixe tudo pra depois. O que houve entre nós dois, só o tempo poderá dizer. Arrasou nos forrozinhos das antigas, meus docinhos. Uhul! Quem gostou, bate palma aí no chat, meus docinhos. Olha aí, Ara, Luiz Augusto. Arrasou, Ângela, Natália. Arrasou, meus docinhos. E é isso aí. Agora vocês vão ficar com a professora Andréia para trazer aí essa informação maravilhosa. E quando encerrar, a gente vai para mais um forrozinho das antigas. Tá bom? Para a gente fechar com chave de ouro. Então, com vocês, a professora Andréia. Aí do nosso chat.
Gente, boa noite. Indo bem, tá legal. Espero que vocês tenham curtido bastante a tarde, certo? Então, a gente vai hoje estar essa live falando de atuação técnica de imagem, prevenção. André, eu sou estudante da ilha. Grande prazer estar com vários alunos. Desde a chamada dessa live, que várias meninas carinho, a gente espero que vocês gostem bastante, tá? Lembrando que essa live realmente tá? Bem sobre, melhor assim? Pronto. Então, vou ficar assim, tá? Para vocês terem mais um som melhor, tá certo? Então, essa live a gente vai dar uma prévia, tá? Para vocês do São João e também do curso que nós iremos proporcionar para todos no dia 3 de julho, tá? Sobre exatamente curativo, que é bastante importante para o técnico de enfermagem, tá? Então, boa noite a todos. Vamos agora aquecer os neurônios, né? Que vão aquecer o coração no São João. Então, hoje a gente vai aquecer os neurônios para a gente ficar capacitado e bem atualizado em relação aos curativos, tá? Lembrando que no final eu vou dar uma olhadinha no chat com relação às perguntas que vocês fizerem. Vou responder as mais importantes, tá? De acordo com o tempo. Espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Então, vamos começar a nossa live, para a gente dar continuidade e ter tempo para vocês ter mais forró no final, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Qual a minha importância, né? Eu, técnico de enfermagem, na prevenção e no tratamento de lesões, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a importância que nós temos no hospital com relação à comissão de curativo. Não sei se vocês têm noção, mas a maioria dos hospitais públicos e privados, tá? A gente tem a comissão de curativo, que é de suma importância. Ela tem como a principal função como é que se chama? Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Só um probleminha aqui, só na passagem do slide. Pronto. Então, qual a importância do curativo, né? Numa instituição hospitalar? Então, a gente tem a base principal dessa comissão. A gente tem o enfermeiro, que é o enfermeiro estomoterapeuta. Também pode ser um enfermeiro que tem a pós-graduação em dermatologia. E nessa comissão teremos técnicos de enfermagem capacitados por esse enfermeiro para desenvolver as habilidades, tá? Então, vocês que amam, né, que já passaram pelo primeiro módulo, já estão no segundo, muitos já concluíram, foram meus ex-alunos, que é um grande prazer tê-los, e isso faz muita diferença no mercado de trabalho. Então, o curso de capacitação, né, ele deixa vocês mais preparados, visto que nós temos vagas exclusivas para uma comissão de pele ou comissão de curativo, como vocês acharem melhor, né, o nome, tá certo? Então, essa comissão ela vai ser formada, como eu falei, pelo enfermeiro, pelos técnicos. Também está ligado a ela a CCIH, que é importante para o controle de infecções. E eu acho que muita gente já teve, né, a aula, né, do primeiro módulo de segurança do paciente, ou já viram falar em segurança do paciente. Então, a prevenção de lesão é uma meta importante para um hospital. Então, a qualidade do nosso hospital, a qualidade da assistência de enfermagem, ela está relacionada a isso. Então, quanto menos lesão eu tiver, quer dizer que nós teremos o quê? Uma qualidade de enfermagem excelente. Quanto mais lesões o hospital tiver, consequentemente, nós teremos o quê? Uma qualidade ruim. Então, lembrem, nessa pandemia, principalmente, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso paciente é um ente querido de alguém, é um amor de alguém, e a gente tem que prestar o melhor cuidado. Então, se o nosso paciente ele entra sem lesão, ele tem que sair sem lesão, tá, gente? Porque é extremamente importante.
é o que a gente chama de meta 6, tá? Que é uma meta importantíssima na segurança do paciente, que cabe a nós da enfermagem. Quando eu falar para vocês enfermagem, é a equipe nossa, enfermeiros e técnicos. Quando for uma coisa específica, eu vou dizer o que é direcionado ao enfermeiro e ao técnico. Mas eu vejo sempre a enfermagem como um todo, tá? Eu sempre passo isso para os meus alunos. Por quê? Se a gente não der sequência, o enfermeiro, né, ele não der sequência, continuidade aos seus técnicos, tá? Com relação a uma realização de um curativo e de outros procedimentos na assistência, consequentemente, quem é que vai ter prejuízo? Os nossos pacientes, né? Então, a comissão de curativo, ela vai capacitar a equipe multiprofissional da instituição. Aí você vai dizer, mas André, a equipe multiprofissional não é só enfermeiro, não? Não. A lesão, ela é um todo. Então, lógico, quem vai avaliar a lesão somos nós, mas nós precisamos do médico, porque temos curativos que só quem prescreve são eles, porque tem antibiótico na composição, tá certo? Nós precisamos do nutricionista, que é de suma importância, porque o nutricionista ele vai avaliar a lesão e vai dizer se precisa de suplemento em proteínas, rico em proteínas, se precisa de suplementos ricos em colágeno, tá certo? Então, isso é muito importante. O técnico de enfermagem, fundamental importância, porque a gente é uma sequência, tá bom? Em relação à assistência e a fisioterapia também. A fisioterapia principalmente no COVID, tá, gente? Na pronação. Quando a gente prona o nosso paciente, a gente tem um risco, né, da mudança de decúbito e principalmente, parece mentira, mas é bem real, tá? Na região do septo nasal e auricular formar lesão, tá certo? Que não se deve formar. Então, o fisioterapeuta na mudança de decúbito ele é fundamental na pronação e também é uma peça fundamental na nossa equipe, tá? Multi. Na comissão de curativo, a enfermeira ou o enfermeiro estomoterapeuta, ele vai ter o quê? A função de instituir um protocolo, tá? Com todas as coberturas que o hospital disponibiliza, a ação de cada uma delas, o tempo de troca, e ele vai capacitar a equipe inteira do hospital. Então, digamos, da emergência à UTI, certo? Então, lembrando, os hospitais que nós temos agora, que é referência em COVID, existe essa comissão atuante, sim, existe as coberturas de prevenção, sim, de tratamento, sim, porque a gente já tem o COVID que leva ao óbito, então, se nós formarmos lesão, mais um fator de risco. Então, o mais importante para a gente é a prevenção de lesão, tá certo? Isso é o mais importante. Ou seja, prevenir é a melhor solução, tá? A comissão, ela vai supervisionar, né, de acordo com o protocolo, as lesões de cada setor e quando existe um parecer, é a comissão de curativo que vai lá para dar o parecer. O enfermeiro, estomoterapeuta ou dermatologista junto com os técnicos de enfermagem, tá certo? Então, qual seria a importância, a função de vocês? Que muita gente, né, ama essa parte da enfermagem e alguns têm uma certa aversão, né? Então, convenhamos, assim como nós enfermeiros temos aquela área atrativa, eu não sou estomoterapeuta, tá, gente? Mas eu amo a parte de lesão. A minha especialidade é saúde do idoso. Estou agora partindo para a linha de cuidados paliativos. Mas é uma área que eu amo muito, que eu adoro estar com a comissão dos hospitais que eu tenho instruído. E essa foto aí são 2 alunas que estão no estágio agora comigo, tá? No hospital que nós temos no final de semana. Elas já estão com a técnica da comissão de curativo desse hospital. Então, qual é a função do técnico na comissão de curativo, né? Ele vai realizar curativos simples. Quais seriam, André, os curativos simples? Seriam curativos de drenos, curativos de feridas operatórias limpas, que vocês têm essa autonomia, visto que nós treinamos vocês e também está sob supervisão nossa. O enfermeiro está supervisionando, tá? E também tem os curativos de média complexidade, que seria lesões por pressão, estágio 2, tá? Queimaduras, estágio 2, que também vocês têm essa capacitação de realizar, segundo o COFEM, que a gente já tem portarias também já de 2020, mas eu coloquei a 2015, porque é uma que frisa bem como são
coisas bem importantes, eu gosto de colocar exatamente o ano, para não ter nenhuma alteração, né, na citação, tá? Então, a segunda coisa que vocês têm todo, né, a capacidade de realizar, curativos de lesão por pressão, tanto estágio 1 como estágio 2, tá? Aí, nesse item aí, tá, gente, o estágio 3 só faltou uma palavrinha. Vocês podem fazer quando o enfermeiro delega, tá? Então, estágio 1 e 2, o técnico pode fazer o curativo tranquilamente, certo? O estágio 3 é quando o enfermeiro capacita e delega para vocês realizarem. Ou seja, o técnico da comissão, ele pode sim fazer esse curativo, tá bom? Então, por quê? Porque ele já foi capacitado e ele já está apto para fazer o grau 3, certo? E o grau 4 é o enfermeiro também. Capacitado técnico, ele pode fazer o 3 e o 4, de acordo com o que preconiza a instituição, o protocolo institucional, tá bom? Uma outra coisa que nós podemos colocar em pauta é que vocês, junto com a enfermeira da comissão, vocês vão seguir as prescrições que ela já vai deixar pronta. O que é que acontece? Na comissão de curativo, nós temos o enfermeiro, que geralmente é enfermeiro diarista, tá certo? De segunda a sexta, tá? E ele vai dar os pareceres durante toda a semana, certo? Sábado e domingo, a instituição pública geralmente não tem, e as privadas poucas têm um enfermeiro da comissão de pele, tá? Às vezes é um plantonista. Então, quem é que fica responsável para dar continuidade aos curativos? Vocês, nossos técnicos de enfermagem, tá? Então, as meninas já no estágio já estão sentindo a emoção, né? Ou seja, já estão colocando a mão na massa, como a gente está dizendo. Ela já está fechando um pé diabético, é o que mostra na lesão que vocês estão vendo. Essa mãozinha de verde é a técnica da comissão de pele desse hospital, tá? Supervisionada por quem? Pela enfermeira do setor, tá? Lembra sempre que eu falei que tem que ter a supervisão do enfermeiro. A estomoterapeuta, ela tá de segunda a sexta, mas aí no domingo, quem fica é a enfermeira assistencial do setor que ela tá fazendo os curativos. E ela vai ter todo esse respaldo. Então, veja como é importante a função de vocês em uma comissão de curativo, tá? Lembrando que vocês são extremamente capacitados, tá? Se por acaso surgir um parecer, né? Um paciente chegou no domingo e surgiu um parecer para dar, ela já vai ser acionada. Mas vocês, ao avaliarem, já podem fazer o primeiro curativo e na segunda, no dia seguinte, ela pode reavaliar e dar o parecer oficial. Porque pelo menos o paciente vai ter uma cobertura, né? Que às vezes o enfermeiro que está de plantão, ele não tem essa vivência, tá, gente? E quando o hospital tem a comissão, né? O que nós temos de protocolo é: chegou o paciente, aciona a comissão de pele. Lembrar, se o paciente chegar sem lesão, evoluam tanto vocês como o enfermeiro, tá certo? E se ele chegar com lesão, aí é que evoluam mesmo, porque a gente vai ter o respaldo que esse paciente, ele já foi visto e ele já chegou no hospital com lesão, para que nós depois não seremos cobrados por uma coisa que nós não fizemos, tá certo? Ou seja, nós recebemos eles íntegro, vamos entregar íntegro. Se a gente não entrega, aí o que é que acontece com a família? A família vem para a instituição, tá? Isso eles têm uma visão muito grande hoje, principalmente com o Covid, que nós não temos o acompanhante, que ajuda muito a equipe, né? A gente sabe. Então, isso dificultou bastante para a equipe ficar um pouco mais sobrecarregada, né? Então, a demanda aumenta, a quantidade no caso, de fatores em relação à sobrecarga de trabalho, que a gente tem toda a parte assistencial, a alimentação também é um enfermeiro que acaba fazendo com o Covid, que antes a gente tinha o acompanhante e dentre outras coisas mais, tá? Então, é bastante importante que vocês tenham em mente isso. E o quarto tópico, que é assim crucial, vocês já devem ter passado por situações, quem tem avó em casa, né, que às vezes tem um pé diabético, às vezes mora em uma área alta e às vezes não consegue ir ao posto de saúde e realizar o curativo diário. O que acontece? A primeira visita do posto,
A enfermeira do posto vai, tá? Faz a avaliação da lesão e aí ela vai dizer qual a cobertura e a partir daí vocês técnicos que vão fazer esse curativo diário, certo? Se for um hospital privado, professora, vai ser uma home care. A home care, quem fica na casa do paciente às 12, às 24 horas, é o técnico de enfermagem. E o enfermeiro vai lá, faz a visita, faz a avaliação da lesão do mesmo jeito, diz qual a cobertura, prescreve para vocês darem sequência na cobertura. Então, vocês podem sim realizar tanto visitas domiciliares para realização de curativos, como da sequência, principalmente os curativos cirúrgicos. Por exemplo, vocês têm uma área, né, quem já pagou a atenção primária, quem já foi para a PSF, né? O primeiro módulo está em introdução, o segundo módulo vai em saúde pública. Então, vocês têm muitos pacientes, muitas mulheres, eu digo, que estão com cesárea, né? Para fazer o curativo, orientar o curativo. E às vezes uma orientação é suficiente, né? Porque a cesárea é uma ferida limpa, né? Então, a gente só orientar como é a limpeza da lesão. Isso já é um diferencial. E o técnico tem esse potencial para isso, tá certo? Então, eu espero que esses 4 itens fiquem bem claros para vocês entenderem a importância de vocês no decorrer da live, tá certo? Então, vamos começar com a pele. A pele, ela é o maior órgão que nós temos em nosso corpo, né? E ela que é responsável por nos fazer de barreira de proteção contra os meios, ambientes, o ambiente externo de vírus, de bactérias. Então, se a pele está íntegra, nós teremos o quê? Uma ótima, né, resposta, principalmente ante um Covid agora, a gente vai estar mais protegido, né? Se essa pele se rompe, além do Covid, o nosso paciente pode ter uma porta de entrada para uma bactéria e nem pode nem morrer do Covid. Ele pode morrer por conta de uma bactéria multiresistente, tá? Aí vai ser mais um problema, certo? Então, se vocês veem essa imagem aí, a gente traz exatamente para vocês fixarem a nossa pele adulta jovem e a nossa pele que nós temos a mãozinha de um idoso. Então, quando vocês olham a nossa mão de jovem ainda, nós temos o brilho, né? A gente tem uma boa elasticidade, um turgor bem legal, né? E quando a gente olha para a da vozinha, a gente vê o quê? Uma diminuição da elasticidade, a diminuição do brilho, né? Da queratina. O que vocês estão vendo na mãozinha? A gente já começa a observar o quê? Vasos. Por quê? Porque a derme dela teve um achatamento com o decorrer da idade e esse vasinho aí, ele pode ser uma porta de entrada, no caso de ruptura, e ser uma causa de infecção. Nesse caso aí, né, como é uma área que a gente não tem uma pressão, a gente tem as lesões que a gente vai falar para vocês, que é a lesão por fricção, que é uma lesão que acomete principalmente os idosos, nessas áreas que geralmente fica próximo da grade da cama, que é as mãos, os pés, né, que são os locais que geralmente eles batem. E aí podem formar essa lesão, também uma lesão simples, que o técnico pode sim realizar o curativo, tá? Então, com aumenta essa fragilidade, mais risco de lesão no idoso do que em nós jovens e adultos. Lembra, né, a anatomia rápida. A pele é formada por 3 camadas, epiderme, derme e tecido subcutâneo, importante para o processo cicatricial. Qual é a camada mais importante, professora, para o processo cicatricial? A derme, tá? Por isso que na figura a gente vê essa perda grande da derme. Então, a gente tem esse achatamento e os vasos, eles vão para a extremidade, certo? Então, o que seria a ferida, né? Qualquer lesão que vá levar a algum prejuízo na função da nossa pele. Eu trouxe 3 exemplos para vocês. A gente tem o primeiro, que é o trauma, um trauma abdominal, tá? É uma lesão fechada. A segunda, uma ferida operatória limpa, linda, né? Bem granulada. E a terceira, que é o que a gente não quer, que é a lesão por pressão, tá? A LPP, como a gente chama. Ainda a pele está íntegra, mas a gente já tem um passo de ruptura, certo? Então, a ferida é qualquer uma delas, podendo ser aberta ou fechada. Então, existem várias classes de classificação para as feridas, tá, gente?
Então, como o tempo é curto, eu trouxe os melhores momentos. Então, como eu falei, quem quiser, a gente vai ter um curso específico, então a gente vai ter muitos momentos sobre isso. Mas agora a gente trouxe o que é mais importante. Então, a ferida ela pode ser aberta e pode ser fechada. A fechada, ela não envolve a abertura da epiderme e da derme, né? Então, a pele está íntegra. Essa primeira foto, eu acho que traz a infância de muitos, né? Aqueles meninos trelosos, né? Rebeldes, que a mãe diz, não vá mexer aí, não corra para não cair. E você vai lá e cai. E forma o tão conhecido galo, né? Então, todo mundo diz que não é galo. Nós somos da enfermagem, é o quê? Um hematoma. Quando esse hematoma ele é superficial, a mãe coloca o gelinho, ótimo. A criança fica bem, rapidamente trela de novo se deixar. Mas se essa coleção ela não sair, né, no caso não baixar com o gelo, às vezes em traumas, principalmente acidente de moto, de carro, tem que ter uma drenagem é feita pelo médico, tá certo? Mas criança é tranquilo, que é superficial, a gente faz a crioterapia e realmente a gente tem uma melhora significativa. E a segunda, nós temos também um exemplo de uma lesão fechada, que é um LPP estágio 1. Então, nós temos as lesões fechadas e temos agora as abertas, que quando tem a ruptura da epiderme e da derme. Então, a primeira, a gente traz uma queimadura, né, que já pega uma grande parte do tórax, um tecido granulado perfeito, né, um tecido bom, e uma porção do braço. E a segunda, nós temos uma lesão diabética, que a gente chama o famoso pé diabético. Eu sempre falo para o meu aluno, olhe bem para esse pé. Quantos de vocês têm o avô que é diabético, a mãe que é diabética? Cuidado com o pé, gente. É o pé que a gente tem que ter todo um cuidado. Eu sei que agora, com o Covid, a gente está preocupado com a higienização das mãos, não é verdade? Com certeza. Mas para o diabético, o pé é crucial, tá? Por quê? Ele perde a sensibilidade dos membros inferiores e, consequentemente, o que bate eles não sentem e vai formar uma lesão. E essa lesão aí, vocês vejam, o pé fica bem ressecado, a coloração é aquele rosa bem claro, superficial, e a gente tem também a coloração do tecido granulado reduzido, porque não temos uma boa circulação, tá? Então, as feridas são classificadas também de acordo com a causa. Tem a causa extrínseca e tem a intrínseca. Extrínseca vem de fora, né? Então, uma incisão cirúrgica, alguma lesão acidental, um trauma, né? Você está lá cortando uma maçã e a faca bate. Então, ali foi um corte rápido, você consegue estancar. Queimaduras também, está lá fritando uma carne, caiu o óleo, né? Queimou, né? Então, você já corre para água corrente. Nada de colocar pasta de dente, né? Pelo amor de Deus. E muito menos manteiga, que é pedir, né? Para piorar a situação. Eu vou falar mais um pouquinho à frente, mas é a primeira coisa que vem na mente de muita gente, certo? Então, não se usa mais. A gente vai falar de muita coisa que não se usa mais. A mesma coisa que se corta com a faca e coloca o vinagre. Ninguém merece mais hoje colocar vinagre, pelo amor de Deus. Mas vocês vão dizer, mas minha mãe, minha avó ainda coloca. Mas lembre que o psicológico pesa bastante na lesão também, tá? Então, se ela disser que aquilo serve, é incrível, minha gente, acontece. É como um médico, ele vai prescrever um antibiótico para a paciente. E ela vai dizer assim, doutor, mas eu sempre só fico boa, digamos, com azitromicina. Enquanto o médico não prescrever a azitromicina, mesmo que ele coloque uma classe muito melhor, certo? Ela vai pensar que o que ela ficou boa, o remédio foi a azitromicina. Assim são as coberturas. Então, ela vai implicar com muitas coisas que são modernas e vai dizer que nada, isso aí é novo, isso não presta, né? Muita gente diz isso. É o novo que é o melhor. Os antigos é que são aquilo que a gente tem que ter todo um cuidado, porque são coberturas antigas que, ao invés de melhorar a lesão, como a pasta que vocês colocavam nas queimaduras, né, a manteiga, no intuito que a mãe às vezes coloca porque não sabe, né? E agora vocês estão orientados. E os fatores intrínsecos, né? Nós temos as úlceras crônicas, as vasculares que eu falei para vocês, e também neoplasia. Por que intrínseco? Já vem da lesão, da patologia. Então, se nós temos a úlcera venosa, a vascular crônica,
a gente sabe, né, que o paciente é diabético. Então, ele já tem uma doença de base. Já a neoplasia, o câncer, para se exteriorizar, geralmente mama, a gente tem muito, né? A parte também vaginal, a gente tem câncer que torna-se visível. E a gente tem que ter todo um cuidado, né? Um olhar melhor e uma cobertura também importante, que eu vou falar em relação às neoplasias também mais adiante. Então, vem de uma base. E aí, essas feridas, quando infectam, nós vamos falar dos tão conhecidos de vocês, os sinais flogísticos, que quais são? Dor, calor, rubor e edema, né? Então, essa lesão aí, ela mostra todos esses daí. Aonde, professora? Veja bem no leito da lesão, a gente já tem aí os pontos de pus, né? A CCIH adora isso aí, né? Porque o enfermeiro de CCIH, o estomaterapeuta, quando olha, já diz assim, poxa, o técnico que está com a comissão de curativo também. Porque é uma lesão aí que a gente considera uma lesão simples, né? Mas que ela já tem todos os sinais logísticos e precisa de um antibiótico, então o médico tem que reavaliar também, junto com a equipe multi. E aí a gente já tem todos os sinais flogísticos nessa lesão, tá? E aí eu trago bem bonito para vocês nunca mais errarem, tá? Pelo amor de Deus, gravem as cores importantes para uma lesão, tá? Principalmente, né, porque as pessoas que estudaram há 10 anos atrás, gente, eles não têm esse olhar de vocês de agora, nem o meu, tá? A gente está sempre se atualizando. Então, quem se formou há mais de 10 anos não vai ter essa vivência que vocês têm agora. E é muito difícil a gente convencer, da gente explicar, e muita gente não entende, tá? O tecido bom é o tecido vermelho, o tecido granulado. Nós temos 4 cores: a vermelha, a amarela, a preta e a rósea, que é a rósea clara, tá? Então, o vermelho brilhante é o tecido granulado, é o primeiro, é o tecido bom, onde a gente tem a angiogênese, né? Onde a gente tem a formação de novos tecidos, onde o epitélio é formado, onde vai ter fibroblastos, e a gente vai conseguir fechar essa lesão. Quando a gente olha para o segundo, terrível, né? A gente nem vê aí o tecido de granulação. A gente tem um tecido pouquinho granulado só na borda e ele é completo 90% pelo quê? Pela necrose de liquefação, ou chamado de esfacelo por pessoas mais antigas, e também ainda é visto assim, tá? Então, essa necrose ela é removida. De que forma, professora? A gente tem hoje as coberturas que elas são autolíticas, que elas vão desbridar. O que é desbridar? Retirar o que é ruim, o que não tem vida. Então, esse tecido aí ele vai ser removido com uma cobertura, como, por exemplo, o hidrogel com alginato, que é um gel que vai tratar exatamente a necrose, tanto a de liquefação amarela, como a que eu vou falar agora, que é o tecido necrótico pretinho, que é a necrose de coagulação. É esse negro aí bem pesado, né? Escuro, um tecido ruim, é uma crosta muito dura, tá? E geralmente os médicos pedem para a comissão de pele avaliar, colocar exatamente uma cobertura para tentar amolecer esse tecido, para poder avaliar qual grau. Então, antigamente, esse tecido necrótico aí, que até a palavra dói, né? Mas muita gente ainda vai ouvir dos médicos que eles dizem que é uma escara. Então, deleta, tá? A gente hoje não tem mais essa palavra no livro. A gente hoje, se uma pessoa perguntar a você, essa lesão aqui, qual é o estágio dela, de 1 a 4, né? Então, você vai dizer, não tem classe, é uma lesão inclassificável, tá? Não é para usar mais o termo escara, deletem, pelo amor de Deus, tá bom? Então, é um tecido morto, então a gente começa usando o hidrogel ou até mesmo a colagenase, que a gente hoje não é a preconizada, mas tem hospitais que às vezes não tem o hidrogel fácil. E aí, nesse caso aí, ela não vai ter muita interação com o colágeno da pele, porque ela está na parte externa, tá certo? Depois que ela é removida, aí a gente mantém o autolítico, o hidrogel com alginato, que é um dos melhores hoje para a necrose. E nós temos o tecido de epitelização, que é o tecido bom. Essa parte que vocês estão vendo rósea, né, que a ferida está fechando, então está se regenerando.
e é o tecido bom, é o tecido que está fechado, tá? Aí embaixo vocês podem ver que a gente tem um tecido que ainda está se fechando, tá? Ela está naquela fase ainda reparadora, tá? Se reparando para dar os últimos ajustes e fechar. E agora eu mostro para vocês as 3 fases do processo cicatricial. A fase 1, a partir do momento da lesão, a fase inflamatória. A fase 2, que é a proliferativa, quando você já tem o tecido granulado e já vejo a borda, a parte rósea, né? Então, a gente já tem um tecido já se regenerando, né? E a reparadora, que é a última etapa. Professora, quanto tempo dura? Gente, varia muito de cada paciente, de acordo com cada também lesão, tá? Se ele é diabético, vai retardar a cicatrização. Se ele é fumante, vai retardar a cicatrização, porque a gente sabe que o cigarro, a toxina dele, também dificulta. O paciente que é obeso também, porque tem uma redução das fibras colágenas, tá? No processo cicatricial. Então, veja como tem fatores que pesam. Mas, se for uma pessoa normal, a inflamatória em torno de 3 a 5 dias, a proliferativa mais ou menos 20 dias, e a reparadora a gente vai ter em tempo de 3 meses, tá? A 1 ano ou mais. Por exemplo, um pé diabético, a gente pode ter ele uma lesão há mais de 1 ano. Acontece e muito, tá certo? E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, lembrem e lembre para o paciente. O paciente, quando a ferida está cicatrizada aí nessa última fase, né? Se bater alguma coisa nesse localzinho do pé aí, é fácil de romper. Então, vai quebrar toda a cicatrização que já estava na última fase e vai voltar para a fase inicial, a inflamatória, que é o que a gente não quer, tá? Então, isso vai fazer com que você tenha essa precaução. Pronto, eu oriento muito, né, com os alunos em relação às pacientes que fazem cirurgias. Faz uma esterectomia, por exemplo, né? Aí 1 semana, aí colocou aquele ponto interno absorvível, pensa que tá tudo cicatrizado. Aí vai descer escada, pegar peso. Esse ponto pode romper com toda certeza. E aí vai retardar a cicatrização, que a ferida que estava limpa pode infectar, pode ter uma piora e aí desencadear outras coisas. Então, a gente sempre orienta do repouso, né, da limpeza, principalmente, né, a limpeza é crucial da ferida cirúrgica e orientar que o peso, o esforço físico, a escada pode ser um fator que possa chegar a romper, inclusive, um ponto. E para as pessoas que têm lesões como o pé diabético, a gente sempre vai orientar de estar sempre olhando e que é nesse local que está cicatrizando que tem que ter um olhar dobrado, porque pode ter outra lesão. Então, gente, professora, qual é a base do curativo, né? A gente tem uma tríade. Essa tríade, ela é crucial. Então, se você não sabe uma delas, gente, a gente pode levar o nosso paciente que poderia cicatrizar uma ferida em 1 semana, passa meses, certo? Então, uma coisa tão simples. Então, seja na limpeza, seja no desbridamento e seja na escolha da cobertura, que é o que muita gente tem dificuldade, tá? Então, cabe a nós enfermeiros, certo? Lembrando que quando a cobertura tem o antibiótico, aí a gente tem o médico que vai fazer a prescrição desse antibiótico. Mas se ele não tiver antibiótico, nós podemos ficar à vontade na prescrição. E com relação a essa prescrição de enfermagem, com relação ao curativo, não é só o enfermeiro estomaterapeuta que pode realizar, o enfermeiro assistencial também, porque ele é orientado pela comissão de pele, tá? Então, a gente vai começar com a limpeza. Então, a primeira coisa no curativo é a limpeza bem feita, certo? Então, eu coloco essa primeira imagem, né, que a gente pega a gás, dobra no meio, coloca, se for uma ferida como uma ferida cirúrgica, a gente passa a gás com a clorexidina, que é o protocolo hoje alcoólico a 2%, e depois passa outra gás com o sorinho fisiológico para tirar toda a sujidade do local, que a gente chama de esfregaço, certo?
A segunda opção, a gente tem a hidroterapia, que seria a hidroterapia. A hidroterapia é quando a gente utiliza a água para a limpeza, principalmente quando é queimado. Por que, professora, o queimado? Porque o queimado, o que é que acontece? Se for uma queimadura, né, de 3º grau, a gente sabe que ele já perdeu muita proteína, muito líquido, e aí muita água a gente não pode mais perder. Então, se cair na prova, numa prova de concurso, numa prova de vocês, né, o queimado, ele não pode ser colocado, a limpeza pode ser feita com soro fisiológico, pelo amor de Deus, porque ele vai perder ainda mais o que ele não tem, tá? Inclusive, minha gente, hoje já estão se usando até mais água destilada para a limpeza do que o próprio soro fisiológico. E no último congresso, né, de estomoterapia foi citado, né, só ainda não está nos livros, mas que teria uma mudança, porque a água destilada, ela realmente é destilada, ela é pura. Então, a gente não vai ter dano para quem tem essa perda, né, de água. O desbridamento, o que é desbridar? Retirar o que é ruim. Então, existe ele mecânico, que é essa forma que a gente faz do esfregaço manual. A gente tem um cirúrgico, que quem faz geralmente é o estomoterapeuta, tá? Se for no caso, uma lesão de médio porte, porque se for de grande, já é o médico que vai fazer o desbridamento cirúrgico, é a enfermagem, tá? O químico, que era muito usado antigamente, tá? Que era por desbridantes químicos como a colagenase, que ela maltrata, ela quebra o colágeno da pele, então ela retarda a cicatrização. E o autolítico é o que nós temos de melhor hoje, que são as coberturas à base de polímeros, algumas com antibióticos muito bons, muito importantes para as bactérias multiresistentes e que nós ganhamos muito tempo na cicatrização, tá? Então, as coberturas que nós temos são milhares. Se eu trouxesse para a live hoje, vocês iam terminar amanhã. Então, sem condições, tá? Eu trouxe os melhores momentos, tá? Aí eu trouxe o hidrogel, trouxe o AGE, que é o famoso óleo de girassol, mas tenham muito cuidado, viu? Que os pacientes que são leigos já levaram para o hospital, inclusive, antes da pandemia, lógico. Aquele óleo que tem um girassol, óleo de soja, gente, para fazer o curativo. Imagina. Então, ao invés de fazer o curativo, ele estava levando o quê? Uma queimadura, no mínimo, de 2º grau, tá? Porque vai levar bolha, sim, com certeza. Então, eles têm que ter noção, porque não é que todo óleo de girassol é o óleo que ele vai hidratar a pele, né, de um pé diabético, que ele vai fazer um curativo. Imagina. Então, são coisas simples, né? Que a gente acha simples, que nós somos da saúde. Mas para um leigo, ele vai continuar colocando sim. Então, isso a gente não pode deixar que aconteça, tá certo? E temos outras que eu vou falar mais adiante. Então, tem 3 tipos de curativos que são cruciais, né? O semi-oclusivo, que a gente usa muito nas feridas cirúrgicas, porque aí a gente tem uma limpeza fácil, né? Com a clorexidina alcoólica e com o soro fisiológico. A gente seca e cobre. E aí, quando a gente vê o leito da lesão, como vocês estão vendo na primeira imagem, a gente tem o quê? O exudato sanguinolento, tá? E esse exudato aí, a gente vê porque ele está com filme, então há uma troca, né? É semi por conta disso, semi-oclusivo. Eles ficam ocluídos em volta e o centro a gente tem ele preservado para a gente exatamente observar. Hoje o filme transparente também, ele está sendo bem usado, né? Assim como o micropore, porque facilita também a nossa visualização. E lembrem, os curativos semi-oclusivos geralmente são feridas limpas, porque quando a gente tem muito exudato, aqui a gente tem pouco exudato, mas se for muito grande, a gente tem que colocar realmente o ocluído mesmo, para não ter uma drenagem grande no paciente. Então, o ocluído seria o segundo. Esse aí a gente usa muito em queimados, porque o queimado, o que aconteceu? Ele perdeu muita proteína, muita água, e mais um detalhe que muita gente não sabe. O protocolo de queimado, a única coisa que a gente tem hoje para se colocar é a sulfadiazina de prata. Continua sendo um protocolo de milhares e milhares de anos atrás. Por quê? Ela continua sendo a melhor. Ela que vai hidratar, ela tem antibiótico para, se a lesão tiver com infecção, já ir erradicando junto com o antibiótico que o médico vai prescrever, lógico.
E, ó, por que, professora, nesse curativo oclusivo, colocaram tanta faixa, né? Porque a sulfa, ela é o quê? Sensível à luz. Então, se entrar a luz aí, já era. Ou seja, a gente fez um curativo de forma incorreta. E aí, toda a cicatrização vai desandar, tá? O curativo compressivo, né? Como tá aí a mãozinha, ele comprime mesmo o vaso. Então, tá lá um vaso rompido, né? Rompeu. Se cortou numa área que tem uma veia ou até uma artéria, que acontece. Então, você comprime bem. Lembra que não troca o primário, né? Se depois que você enfaixar tiver sangue, você vai tirar o secundário e vai manter o primário. Porque se a gente tirar o primário, ele vai continuar a jorrar, a sangrar, certo? E aí as condutas médicas vão ser tomadas. Mas a gente comprimindo, a gente tem uma ação excelente, tá? E aí, ó, quem não entrou ainda, o coleguinha que não entrou, pede para entrar no canal da escola, tá? A gente ainda tá no meio da live, dá tempo, certo? Eu agora que vou para a parte 2 da sequência de curativo, ainda tem uma grande quantidade de coisa para falar. E as dúvidas no final, com certeza, eu vou priorizar o que vocês tiverem de dúvida, certo? E quem quiser se aprofundar, se apaixonar ainda mais pelas lesões, faça o curso com a gente, que começa dia 3 de julho, que é exatamente para você ficar capacitado e fazer o diferencial no mercado de trabalho, né? Aí vocês já vão ter toda uma bagagem, né, de curativo. E as vagas que surgem para a comissão de pele, com certeza, a chance de você ficar é muito maior, certo? A gente vê pelos nossos alunos que estão ainda no estágio do primeiro módulo. Então, começa a se encantar, começa já a fazer a capacitação, que quando se formar já está com um diploma e uma capacitação. Isso pesa muito para vocês. Assim como quem gosta de bloco cirúrgico, como eu vou falar de desdobramento cirúrgico, né? Muita gente gosta muito do bloco. E aí já faz instrumentação. Por quê? Porque se eu gosto do bloco, eu vou ter que saber instrumentar. Então, é uma área que você está fazendo a capacitação, ou no caso de vocês, a especialização, né, de vocês em instrumentação, a chance da vaga ser sua no mercado também é grande. Então, o desbridar é retirar o tecido ruim, o tecido desvitalizado, tá certo? Então, esse desbridar, essa retirada, né, pode ser feita de várias formas. Manual, como eu falei, no esfregaço. Pode ser cirúrgico, como vocês estão vendo nas duas fotos. Quem está fazendo desbridamento aí é o enfermeiro, porque ele é superficial, tá certo? Mas pode ser, lógico, profundidade maior são os médicos. O enzimático, né? E o autolítico. Por que eu deixei de vermelho o cirúrgico autolítico? Porque hoje o autolítico, ele é o carro-chefe, tá? A gente começa com o autolítico para depois chegar ao cirúrgico. Então, o autolítico são coberturas que vocês vão ver que é a base de polímeros, como eu falei, o hidrogel com alginato, né? O alginato de cálcio com prata, né? Nós temos a gase embebecida por Kerlix, que também são curativos importantes no desdobramento autolítico. E o cirúrgico, porque quando a gente tem uma necrose, que eu falei para vocês, de coagulação, aquela preta enrijecida, difícil de tirar, né? Então, a gente primeiro amolece com autolítico para depois a equipe ver se consegue fazer o desbridamento cirúrgico, né? Que torna-se mais fácil. E, às vezes, nem precisa ir ao bloco. Conseguem fazer até na própria enfermaria. Porque a gente só leva ao bloco geralmente hoje, quando é uma amputação ou quando a extremidade está próxima de vasos, né? A gente não pode desbridar sem ter essa visão, principalmente enfermeiro estomoterapeuta, tá? E aí a gente tem duas palavras muito importantes no curativo que muita gente se banana, né? O que é asepsia e a ansepsia. Eu acho que tudo isso é bem importante, que a gente está no momento agora, né, que muitos profissionais de saúde pensavam que a lavagem das mãos não era importante, não queria lavar as mãos para fazer um curativo, alguns profissionais não queriam lavar a mão para entrar num bloco cirúrgico. Então, como é que você vai chegar num ambiente que você não fez a asepsia básica, né? E a antisepsia, a desinfecção de tecidos vivos com antisséptico, ou seja, para um cirurgião operar, ele vai ter que ter no bloco o quê? A clorexidina, tá? A desgermante.
Porque se ele não tiver, ele não vai conseguir operar. Ou seja, nós temos os antissépticos são padrões. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tinha antes e o que a gente utiliza hoje, tá? Então, essa diferença é muito importante, certo? Os antissépticos que não se usa mais nas lesões, que vocês podem dizer, ah, mas minha avó ainda usa, né? Minha mãe só usa isso. Então, comecem a fazer o trabalho de formiguinha. Eu digo sempre ao aluno, nós plantamos a semente, né? Se a gente não começar a plantar nos locais certos, nós não teremos uma resposta. Se a gente manter aquela visão antiga, né? Não conseguir quebrar isso, a nossa semente que a gente colheu, a gente plantou, aprendeu, ela não vai se propagar. Então, sejam propagadores de ideias, né? De atualizações. Então, antigamente, como eu falei, cortava-se o dedo, o que é que colocava? O ácido acético, que era o danado do vinagre, que hoje a gente não utiliza mais, tá? Outra coisa que se utilizava muito, chega a dar uma dor só de pensar, imagina, um pé diabético, tá? Que o paciente fazia curativo com hipoclorito de sódio. Então, pelo amor de Deus, podem abolir, tá? Então, a gente não usa mais, certo? Então, era muito usado pelos cirurgiões em feridas infectadas e pé diabético, tá? Não se usa mais, nem tem, graças a Deus, no hospital. O éter, outro que a gente também tirou, porque a gente sabe que tem o risco também de fixação de bactérias. O povidine também. Vai ter cirurgião para vir para você. Cadê meu povidine? O tempo dele, diga, já passou. A gente não tem mais no hospital. A gente só tem hoje o quê? A clorexidina, tá? Então, a gente não utiliza mais o povidine. Nem tem no bloco, tá? A gente também tinha o peróxido de hidrogênio. Muita gente colocava a água oxigenada em tudo que tinha direito. Hoje, a gente não usa mais para nada, né? Na enfermagem somente para a gente ver se tem um sangramento recente, porque se ela borbulhar, a gente vai saber se tem ou não sangramento. Rifocina, muitos pacientes perguntam para a gente quando tem alta. Doutora, eu posso botar na minha ferida cirúrgica rifocina? Pelo amor de Deus, não, né? Não mesmo. Metiolato, muito menos. Por quê? São substâncias altamente químicas que vão destruir o colágeno da pele e vai retardar o processo cicatricial ou pode infectar. Então, gente, por exemplo, a rifocina numa ferida cirúrgica, ela pode infectar, sim, pode romper os pontos e a gente tem, né, no caso, a ruptura dos pontos, a infecção, tá? E o álcool também, ele vai ser tirado de curativos. Muitos cirurgiões pedem ainda, com certeza, até porque você vai dizer, mas tá aí o Covid-19 e a gente tá com álcool, né? Mas é o álcool em gel. Lembrando que a limpeza ideal é água e sabão, para depois a gente fazer uma higiene melhor e passar o álcool em gel. Mas de nenhum momento está dizendo que é o álcool A70, certo? Então, o álcool A70 também, ele vai ser deixado de ser utilizado, vai ser a clorexidina alcoólica com teor baixíssimo de álcool, tá certo? E ele vai ser usado somente para punção venosa. Em muitos hospitais, tanto referência em Covid como privados, é o que nós temos à disposição. Então, tá aí a clorexidina alcoólica para vocês a 2%. Ela tem essa coloraçãozinha azulada. Outras, elas vão ter o tom mesmo claro, tá? Um antisséptico muito forte, muito bom, excelente. E ele pega uma gama de bactérias excelente também, tá? Melhor que o álcool 10 mil vezes. E esse segundo aí é o top de linha, né? Que já está também nos hospitais, que são referência em Covid, sim, né? Custo-benefício excelente, que é o PHMB a 0,1%. Ele é muito usado em feridas infectadas, tá? Principalmente quando a gente faz na irrigação com soro, né? A gente faz a irrigação com soro, tira o curativo, coloca ele no local, deixa um tempo de 2 a 5 minutos, porque ele tem um antibiótico que é a biguanida, que vai atuar ali, e ele acelera a cicatrização. Então, ele é muito utilizado nas feridas abertas. Então, quais são as coberturas que nós temos, né? O que a gente quer é prevenção, a gente não quer lesão. Lembrem disso. Meta 6, a segurança do meu paciente é não ter lesão, tá? Então, quando o paciente chega, a gente tem um filme transparente, que a gente vai colocar para prevenir lesão.
O hidrocoloide, que são placas que podem ser colocadas em todas as proeminências ósseas, inclusive na parte auricular também. E o creme barreira na região, que a gente sabe, as regiões íntimas, para não ter o risco de assaduras, e LPP. E para tratar a lesão, a gente tem o hidrogel com alginato, que eu falei muito para vocês, que é no caso de necroses, tanto a de liquefação como a de coagulação. A sulfadiazina de prata, muito usado nos queimados, é o protocolo ainda único que temos. Temos o alginato de cálcio com prata, que são para as feridas infectadas. Temos o Kerlix, que é muito usado. Ele tem a composição parecida com... Ele é PHMB, só que ele tem um percentual um pouco maior e ele vem em gás embebecida. Ele não vem como vem o outro líquido. Temos o carvão ativado, que é muito usado em pé diabético e também em lesões neoplásicas. Temos hoje um grande avanço nos curativos, que é o curativo a vácuo, tá? Que está em todo, né, a todo vapor, custo-benefício excelente. E nós antecipamos a cicatrização das lesões muito tempo. Nós temos o metronidazol, que é muito utilizado nas neoplasias. Aquele creme vaginal que você pensa que nunca vai servir, a não ser para tratar candidíase. Pronto, ele é um dos protocolos importantes para tratar uma neoplasia exposta, porque o odor da neoplasia é impregnante, tá? E ele mascara, e ele tem um antibiótico, então ele vai tratar. A colagenase ainda se usa pouco, mas sim, no caso, como eu falei, das lesões inclassificáveis, que tem a necrose escura, né, enrijecida, aquele bem duro. E o AGE, que é o que eu falei, os ácidos graxos essenciais, o olhinho de girassol, que muita gente utiliza. Hoje ele é mais para prevenção do que tratar. Eu coloquei ele no tratar porque no pé diabético é muito utilizado no centro a cobertura, digamos, com sulfadiazina de prata e em volta se coloca ele. Por quê? Porque ele vai hidratar um pé que já está desidratado, certo? Então, as lesões que nós vamos mostrar no curso que a gente vai proporcionar para vocês são essas aí. A primeira, as lesões por pressão. Temos grau 1, 2, 3 e 4. Lembra, 1 só epiderme, 2 epiderme e derme, 3 epiderme, derme, tecido subcutâneo, 4 epiderme, derme, tecido subcutâneo, músculo e osso, tá? Então, chega ao quarto estágio. O pé diabético a gente já falou bastante, também a gente tem que ter muito cuidado, a gente vai ter um olhar direcionado. Pegando uma lesão como essa aí, a gente consegue cicatrizar rapidamente, porque tem pouquinha necrose e liquefação. A gente tem mais granulação. E essa terceira, gente, parece mentira, né? Mas é um câncer de mama externo. E essa parte branca que vocês estão vendo aí, não é nenhum produto, não. Isso aí foi uma cobertura mal feita, um curativo mal feito, que proliferou fungo nessa área. Então, isso tudo branco que vocês estão vendo aí é fungo, tá? Então, se o curativo tivesse sido bem feito, a gente não teria, além do câncer, o fungo, tá? Então, a gente também vai mostrar isso para vocês no curso. Temos as queimaduras, que eu já falei bastante. Temos a lesão por fricção, que é a nova, também chamada de skin tear, que é uma lesão que é muito comum no idoso, tá? Então, a skin tear, nós temos a equimose, que a gente tem de início, que é o estágio 1. E quando ela se rompe, essa lesão por fricção, ela é uma ferida que a gente chama de laceração. A laceração rompeu a epiderme e a derme, chama-se de fricção. Para vocês não confundirem com a LPP, tá? A LPP é pressão. Aqui não, é o cisalhamento, bateu na grade e rompeu. Não tem pressão não, tá? É fricção mesmo. E temos a DAI, que é a dermatite associada à incontinência, que também é muito comum nos idosos. Se nós não trocarmos a fraldinha a cada 2, 3 horas, na hora que a gente muda o decúbito, o paciente vai formar ou uma LPP ou uma DAI, tá? E aí, como é que a gente previne as lesões, professora? Primeira coisa, mudar o decúbito a cada 2 horas. Eu trouxe esse primeiro relógio para vocês terem noção, mas cada hospital ele padroniza, tá? Então, o paciente está dorsal, depois vira lateralizada esquerda, direita, hoje a pronação, eu digo que é uma grande eficácia para a gente também, porque tem melhorado muito na prevenção de lesões. O uso do colchão pneumático também ajuda muito, principalmente nessa pandemia.
porque tem facilitado muito a vida das UTIs. Também temos curativos de prevenção em todas as proeminências ósseas para não formar a lesão. E também o uso de coxins. Quem não sabe o que é coxins, são aqueles rolinhos que a gente faz, seja ele que já vem prontos, né, que a gente utiliza no hospital, lembra um travesseirinho menorzinho, tá? Aqueles rolinhos que vocês gostam de apoiar a cabeça para viajar. Aquilo ali é bem importante, porque para a gente ajuda muito. Lógico que o do hospital tem, inclusive, com esse mesmo material do colchão pneumático, tá certo? E para terminar, eu deixo essa mensagem para vocês. Ao pedir desculpas, você coloca um curativo no machucado. Portanto, antes de machucar, pense, pois um dia seu curativo pode ser menor que a ferida. Então, eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês, tá certo? Se vocês gostaram, se vocês já se identificaram, vocês técnicos, que queiram se aprofundar, a gente está ainda com vagas no curso para lesões, para o curativo, tratamento de pele e lesões, e aí vocês podem se inscreverem, tá? O curso ele dura um mês, todos os sábados, tá? O dia inteiro, e nós teremos ainda uma prática com a comissão de pele da instituição que nós temos convênio, tá certo? Então vai ser bem rico para vocês. E aí eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários do chat, tá certo? Para ver o que é que eu posso ajudar. E qualquer coisa, né? Como vocês têm no canal, eu posso depois colocar embaixo o meu e-mail, tá? No chat para vocês, porque aí não tem problema nenhum. Eu adoro tirar dúvidas, tá? Recebo milhares de mensagens de dúvidas no Facebook. O meu Facebook, meu Instagram é Andreia Alves, tá certo? Mas eu posso colocar o meu e-mail pessoal também, não tem problema nenhum. E qualquer dúvida em relação ao curso, vocês podem ligar para a escola, que o pessoal vai informar tudo direitinho, tá certo? Muito obrigada. Fico feliz em rever aqui pelos nomes alunos, né, de muita e longa data, né, que são 12 anos, né, se passaram e eu realmente, são para lembrar, só vendo a carinha, realmente, é ótimo, é a melhor parte. Então, acho que dúvidas, só estou agradecendo, muito obrigada, à disposição de todos. E, um ótimo São João, nada de aglomeração, tá certo? Muito amor no coração, usem a máscara, lavem as mãos, fiquem com a família, tá? Saúde para todos. E eu aguardo vocês no curso da gente pela escola, tá? E os meus ex-alunos, né, que já hoje são técnicos, muitos enfermeiros, né, que eu tô vendo. Eu desejo todo o sucesso do mundo. É um prazer enorme, né, revê-los mesmo numa live rápida. Mas é como se diz, é um melhor presente para o professor, essa parte gratificante, tá certo? Um beijo para vocês. E agora, né, para vocês terminarem a noite, melhor do que começou, com mais forró, que o Arraiá da Rede continua com Ana Paula. Beijo, viu? Os meus docinhos. E para a gente encerrar essa live maravilhosa, a gente vai cantar um forró das antigas, porque é a tia que gosta, né não? E eu sei que vocês também gostam. Então vamos embora aí de janeiro a janeiro, para a gente encerrar essa live maravilhosa. Vamos embora, docinhos, dançar!
com ninguém. É só meu, teu amor. Vai ser marcação cerrada. Aonde você for eu vou. Quero você de janeiro a janeiro. Eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Quero suas pernas em minhas pernas. Quero sua boca em minha boca. Ser meu violão tô dedilhando, me deixa louca. Você tem direito sobre mim pra fazer o que quiser. Você abriu todos os caminhos pra me fazer mulher. Mas vou me cansar dessa paixão. Você é meu primeiro e derradeiro amor. Eu ando com seus pés, me dê a mão. Por isso aonde você for eu vou. Quero você de janeiro a janeiro. Eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser tua mulher. Quero tuas pernas em minhas pernas. Quero sua boca em minha boca. Ser teu violão tô dedilhando, me deixa louca. Vamos embora, docinhos, volta. Feliz São João pra todo mundo. Jéssica, Suelane, Beth, obrigada, meus docinhos. Só no forrozinho. Aí não esqueçam, tá? De se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre as notificações. Eita! Bom São João pra todo mundo, docinhos! Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, teu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Pois eu te amo demais, seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor. Amor, não deixe tudo pra depois. O que houve entre nós dois, só o tempo poderá dizer. E nesse São João, fique em casa. Muito cuidado, usa máscara, sem aglomerações. E é isso aí, meus docinhos. Feliz São João pra todo mundo! E beijos aí pra todos! Até a próxima!